Olá, eu sou a Giovana e vou apresentar para vocês esse trabalho da avaliação eletromagnética do radiotelescópio Pierre Kaufmann. Primeiramente, vou falar para vocês sobre o resumo deste trabalho. Esse trabalho avalia o desempenho eletromagnético do radômio do radiotelescópio Pierre Kaufmann. Essa estrutura opera de 3 kHz a 100 GHz. A cada 20 anos de uso, planeja-se substituí-lo integralmente. É necessário as trocas da placa de um radômio por conta do acúmulo de sujeira, degradação, entre outros problemas que podem acarretar uma interferência no sinal eletromagnético. Para isso, é necessário levantar os requisitos mecânicos e eletromagnéticos dessas placas. Esse material foi então caracterizado para as bandas X, Ku, K e Ka, para determinar propriedades como a permissividade elétrica e a permeabilidade magnética deste material, que foram utilizadas em simulações para validar a performance do radômio como banda ultralarga. E qual a ordem da apresentação deste trabalho? Primeiramente, eu vou falar sobre a introdução, depois mais detalhadamente sobre o radiotelescópio Pierre Kaufmann e um pouquinho da teoria eletromagnética que foi usada. Na parte de metodologia, serão abordados separadamente as medidas em sistema guiado com guia de ondas retangular, a simulação eletromagnética e as medidas em espaço livre. Após essa parte, iremos para as observações finais, que se tratam dos resultados e da conclusão deste trabalho. Primeiramente, o que é um radômio? O radômio é literalmente a proteção de uma antena. Ou seja, ele precisa ter um desempenho mecânico suficiente para proteger o equipamento, mas que não tenha interferências ou tenha o mínimo possível de interferências em relação à antena. Quando falamos do RTPK, localizado em Atibaia, São Paulo, falamos de uma estrutura que começou sua operação em 1970 e já foram realizadas trocas nesse equipamento. Dentro dessa estrutura, atualmente existe um radiotelescópio, um radiopolarímetro solar, um telescópio de patrulhamento solar e um sistema de detecção VLF. Além desses equipamentos, existe a intenção de colocar de outro radiotelescópio, a construção de um novo espectrômetro solar, a fabricação de novos receptores criogênicos de alta sensibilidade. Então, esse radômio é definitivamente um radômio para uma banda ultralarga. Quando falamos de teoria eletromagnética, vamos falar especificamente na interação do material com a onda eletromagnética, principalmente as características e os parâmetros constitutivos do material, ou seja, a permissividade elétrica desse material e a permeabilidade magnética desse material. A caracterização eletromagnética dos materiais deste estudo foi realizada utilizando um analisador de redes vetorial, conhecido pela sua sigla em inglês VNA, nas bandas X, Ku e K. Para determinar esses parâmetros, foram utilizados os kits WR90, 62 e 42. E todas as medidas foram utilizadas com 0 decibéis. Com a caracterização dos parâmetros, foi possível realizar a simulação eletromagnética. Essa simulação pode ser considerada um sanduíche, em que consideramos ar, radômio e ar. Essa simulação foi feita de 0 GHz a 100 GHz. Para a validação desses resultados, comparamos os resultados com um método de espaço livre, em que o método consiste em avaliar o sinal emitido pela antena 1 para a antena 2 através da amostra em questão. E nessa configuração foi possível avaliar a transmitância e reflectância do material em estudo. O equipamento à nossa disposição trabalha nas bandas X, K e Ku. Ou seja, trabalha de 12,4 GHz a 26,5 GHz. A calibração das antenas e dos cabos foi feita no domínio do tempo, a fim de evitar o máximo possível de interferências. As amostras desse trabalho possuem 270 mm por 270 mm, contando assim com uma margem de segurança para o ponto focal das antenas que utilizam lentes colimadoras. Agora passando para os resultados de todas as análises. A propriedade de maior interesse nesse trabalho é a permissividade elétrica, por se tratar de um material dielétrico, tendo sido plotado parte imaginária e parte real. Para a validação desses resultados, comparamos os resultados com um método de espaço livre. Se desconsiderarmos as interferências de sinal, é possível falar que para 26 GHz temos aproximadamente 3% de reflexão, e que seu melhor resultado é 1% de reflexão bem no começo da avaliação, em 8,9 GHz.
É possível também afirmar que a capacidade do equipamento diminui conforme a frequência aumenta, o que fica ainda mais visível se levarmos em consideração somente a simulação eletromagnética. Este trabalho demonstra não somente que a simulação computadorizada das medições é aproximadamente equivalente às medidas obtidas em espaço livre. Além disso, evidencia que o uso de lentes colimadoras são eficientes como foco em uma menor área útil. Adicionalmente, é importante ressaltar que para um radome de banda ultralarga, é necessário uma análise complexa, afinal este pode apresentar perdas de sinal em bandas específicas. Ou seja, é necessário avaliar o desempenho global do sistema. Finalmente agradeço a CAPES, ao INPE, ao ITA, ao CIGE e à Força Aérea Brasileira.